Uma boa noite a todos, então. Estamos aqui começando mais uma reunião do grupo de mentoria e autodesenvolvimento e é um prazer receber vocês aqui, né, para essa palestra assim super especial com o Alexandre Marques. É uma palestra assim que ele se preparou muito para ministrar, é um trabalho que ele conhece bem e realmente ele vai nos trazer algo assim bastante especial. Então, com vocês já o Alexandre, você se apresenta, né, Alexandre? E dá a sua palestra e explica para o pessoal se você vai deixar aberto para perguntas ou não, como é que vai funcionar, tá ok? Então, tá contigo, Alexandre. Isso aí. Obrigado, boa noite. Eu vou usar os slides aqui, aí vocês já vão se acostumando e eu vou usando também para me apresentar e também para apresentar um pouquinho também da Integral, né? Então, vamos colocar aqui. Vocês devem estar vendo em alguns segundos. Deve estar chegando aí. Pronto. Certo. Chegou, isso aí. Vamos lá. Então, a ideia é que a gente traz hoje aqui um pouco da visão integral do Ken Wilber, né? Tem um pouco de outras coisas além do Ken Wilber aqui, mas bem de leve. A ideia é trazer a teoria integral bem aberta, né? Como um metamodelo, um meta-framework, ele é uma meta-teoria, né? Então, dá para colocar diversas coisas ali. Então, mais uma vez, boa noite. A integral, né? Então, só para vocês verem quanto eu gosto do Ken Wilber, quanto eu gosto da teoria integral, o nome da minha empresa, né? Integral, já é em homenagem, né? O Integra vem da teoria integral. Era isso que a gente buscava com a criação desse nome. Nós somos uma consultoria que trabalha com conhecimento, palestras, workshops, principalmente liderança. Nosso foco aqui é grande parte é usar todas as metodologias para o desenvolvimento da liderança. Mas a gente também faz diagnóstico consultivo, não aquele diagnóstico tradicional, mas um diagnóstico, né, como a gente estava falando aí, né, a Cornélia falando de constelações, né? Então a gente traz diagnóstico com constelação, a gente leva a constelação também para as organizações. E também trabalhamos com o que a gente chama aqui de um grande grupo de consciência individual, que são as práticas de coaching, de mentoria, de aconselhamento, também assessments, né, mais profundos, como o Enneagrama, por exemplo, que é outra grande especialidade aqui nossa, para a gente apoiar os indivíduos, né? Então a ideia é seguir um pouco também, já que vocês vão acostumando aqui com a metodologia da teoria integral, né? A gente apoia a pessoa, as organizações que já são entidades coletivas consequentemente, a gente vai apoiar o mundo, a gente vai apoiar toda a estrutura. Aqui eu deixo sempre o link aí para vocês se conectarem comigo no LinkedIn, onde eu mais uso para me comunicar, nas redes sociais. Tem um resuminho aí, né? Com muito orgulho trago aí as minhas formações do ISOR, né? Com o Marcos, mas também da meta integral, né, onde eu me aprofundei também nas práticas utilizando a teoria integral. A Vânia, que está aqui, minha colega, inclusive, de turma, a saudosa turma 3 da meta integral. Vamos lá. Imagina um mapa mundi, vai na sua cabeça aí, mapa mundi. Pensou mapa mundi? Imaginou? Pois é. E se ele fosse assim, né? São opções de mapa, né? A gente aprendeu vamos dizer assim, no ensino fundamental, médio, né? A gente aprendeu aquele mapa mundi mais tradicional, com a Europa no meio, né? Então é um mapa eurocentrado, vamos chamar assim, né? Mas a gente poderia ver de outro jeito, mostrando a proporção de água, olhando os continentes de outra forma. Então, um mapa é simplesmente um guia da realidade. Ele não mostra 100% a realidade. Eu acho que esse é um dos grandes princípios da teoria integral. O mapa da realidade não é a realidade. A meta-teoria integral, ela é
talvez um dos melhores ou o melhor mapa, mas de qualquer forma ainda é um mapa, né? Ele é algo utilizado para a gente entender a realidade, para a gente viver melhor na realidade, para a gente se desenvolver dentro da realidade que a gente vai ter que experimentar, né? De um jeito ou de outro a gente vai ter que experimentar. Uma outra grande máxima da teoria integral diz o seguinte: todos nós estamos certos, mas apenas parcialmente certos. Por que isso? Porque vai depender de todas as dimensões que nós vamos ver aqui, né, da teoria integral. A gente tem que respeitar que uma pessoa que está num tipo X, num nível de desenvolvimento Y, ela está certa porque ela está vendo a realidade daquele jeito. Então, todos nós estamos vendo a realidade de um ponto de vista que é exclusivamente nosso, né? Que pega a nossa experiência de vida, os sistemas onde a gente está relacionado, a minha tipologia, aquilo que eu estudei, as minhas linhas de desenvolvimento. Sou bom de contabilidade, sou bom de psicologia, sou bom de matemática. Eu enxergo o mundo a partir daquilo que eu estudei, aquilo que eu trabalhei, né? Então, isso, isso vai acontecer sempre muito fortemente quando a gente olhar a realidade. É como se a gente estivesse num estádio de futebol, sei lá, com 40, 80 mil pessoas, cada um vai ver o lance, né, ali do jogador na bola de um jeito. Eu vi de um jeito, outra pessoa que está lá do outro lado do estádio, ela nem viu o que aconteceu porque ela estava encoberta pelas costas do jogador, por exemplo. Então, isso já começa a mostrar essa amplitude da teoria integral. Vamos começar a falar agora da abordagem integral. Outro ponto. Dúvidas, pode levantar a mão aí, né? No Zoom tem a mão dentro de reações ali, né? O reactions em inglês, você vai lá e seleciona, né? E aí você abre o microfone e faz a pergunta. Então fique bem à vontade para me perguntar, para fazer um comentário. Fique à vontade aqui para a gente ir trabalhando essa palestra que tem que ser bem leve, né? Hoje a teoria integral é densa em certos aspectos, mas hoje a gente tem que fazer ela leve aqui, né? Só vai ter um aspecto aqui que eu vou aprofundar mais. Vocês vão ver porque é por onde o Wilber começou, né? Por onde ele começou. E aqui tem uma foto já um pouco antiga do Wilber, né? Então, quem vai olhar o Wilber ali, na maioria das fotos, se você procurar ele na internet, ele vai estar careca, né? Então, ele é careca desde os 20 e poucos anos de idade, quando ele se converteu ao budismo. E hoje, se você olhar o Ken Wilber, ele está usando peruca, então ele está bem diferente. Se você olhar hoje, o Wilber parece outra pessoa, mas ainda grande parte da vida e das fotos e da história dele foi mais parecido com essa. Teoria integral é uma abordagem filosófica. O Wilber é um filósofo, ele é um grande estudioso de tudo, tudo. Eu acho que isso é o que faz o Wilber, né, como um filósofo vivo, né, com 75 anos. Talvez alguns chamam ele de Einstein da consciência, né? Até o meu Einstein é que saiu sem o sotaque alemão. Mas por quê? Porque ele começou nesse lugar, ele foi procurar sobre consciência, mas é uma linha filosófica, é um jeito de pensar sobre tudo. Alguns falam que o que ele faz ele tem alguns críticos, principalmente na academia, né, que dizem que o que ele faz é metafísica. E ele costuma dizer se os livros dele têm metafísica, então tá tudo errado, porque tudo que ele traz tem evidências. Ele faz generalizações. E aí, quando o pessoal vê as generalizações dele, entende que isso é metafísica, mas está bem longe de ser metafísica, porque ele estuda tudo profundamente. Antes de escrever o primeiro livro dele, que ele tinha acho que mais ou menos 23 anos de idade, ele leu 3.500 livros antes de escrever O Espectro da Consciência. Então ele já estava fazendo pós-doutorado com 23 anos e ele tinha lido 3.500 livros para pesquisar, para poder escrever o que ele chamou lá de O Espectro da Consciência. A teoria integral intenciona, sim,
entender a realidade, ampliar visões, perspectivas. E ela é bonita, como diria o Einstein, né? Que ela é bonita porque ela é aberta, ela é evolucionária, ela não vai envelhecer. Ela não vai envelhecer nunca. Se a gente estudar a teoria integral daqui, sei lá, 300 anos, ela vai estar ainda muito boa. Por quê? Ela é muito aberta, ela é evolucionária. As coisas que vão surgindo vão se encaixando. Então, ela é a teoria das teorias. Mas, mesmo com toda essa filosofia, não pense que é difícil colocar a teoria integral em prática. Essa é outra beleza da teoria integral. Dá para colocar em prática imediatamente, dá para testar. Na dúvida, faz o que a gente ensina, pratique. Leva a teoria integral para a vida, você vai ver como funciona. Dentro de uma disciplina que cresce muito hoje, né, que são as disciplinas de complexidade, que eu também adoro estudar, e a complexidade é crescente, né? Nós somos 8 bilhões de humanos. Imagina todo mundo interagindo, postando com ideias, pessoas com visões diferentes, com níveis de desenvolvimento diferentes. A gente está vivendo uma complexidade jamais sonhada alguns anos atrás. Ela também ajuda a gente a integrar aquilo que estava fragmentado. E ela também respeita, alinha as diversas perspectivas. Lembra do todo mundo está certo, mas parcialmente certo. Então, todas as teorias podem ser encaixadas. O Wilber diz assim: todo mundo está certo, mas parcialmente certo. Mas alguns têm mais razão do que os outros. Ele brinca um pouco assim: alguns têm mais razão, né? Algumas coisas mais já, vamos dizer assim, ampliadas, ele diz que já existe mais razão. Mas olha como é fácil aqui entender de teoria integral. É só a gente lembrar que existem 5 componentes, né? Eu vou falar de todos eles aqui para vocês. Esse é o objetivo dessa palestra, trazer um pouco desses 5 componentes. Então, nós vamos falar de níveis ou estágios, nós vamos falar de tipos, tipologia, nós vamos também falar de linhas de desenvolvimento, estados. Vou explicar tudo para vocês, não se assustem quem ainda não conhece. E talvez uma das coisas mais é uma das coisas que eu mais gosto na teoria integral, que são os quadrantes. Os quadrantes realmente é algo que é criação do Wilber. Então a gente pode dizer assim que níveis vários estudiosos fizeram, tipologia várias ciências, várias filosofias, linhas de desenvolvimento então centenas, estados também. Vocês vão ver como tem muita teoria, muito estudo sobre estados. Mas os quadrantes foi algo que ele teve um processo criativo, e ele criou um jeito da gente perceber a realidade de uma forma ampla, mas também a gente consegue colocar um framework, a gente consegue olhar melhor sobre isso. Não se assustem, vamos lá que vai ficar gostoso. Bom, vamos lá. Tranquilo até aqui, todo mundo? Acho que sim, né? Muito bem. Níveis ou estágios? O Wilber, uma das primeiras coisas que ele começou a estudar, quando ele fez lá o espectro da consciência, ele queria entender como que era o desenvolvimento do adulto, ou até o mesmo desenvolvimento da sociedade. Porque nós, humanos, nos desenvolvemos de um jeito até padronizado. Quando a gente estuda a teoria integral, a gente começa a perceber que a nossa evolução consciencial, ela segue um padrão. Vários estudiosos fizeram pesquisas, e descobriram isso. Só que tem um ponto que é muito interessante. Por que eu escrevi ali, ó, mapas ocultos? Sabe por quê? Porque se você não tiver acesso a essa teoria ou às teorias de níveis, você jamais vai descobrir sobre eles. Se você meditar, se você ficar a vida inteira meditando, né, vivendo estados alterados de consciência, por exemplo, você nunca vai perceber que você tem um padrão de desenvolvimento, que você está numa altitude X
que faz com que você entenda o mundo a partir daquela visão que aquela altitude te traz. E que outras pessoas estão em altitudes diferentes. Você jamais vai descobrir isso. Então, a importância de uma metodologia de níveis de consciência é muito importante, principalmente nos tempos que a gente está vivendo agora. A gente precisa perceber por que o nosso pensamento, às vezes, difere tanto de outras pessoas. Nós que aqui, né, a gente que tem essas formações, às vezes a gente diz, nossa, né, como o mundo está difícil. Isso significa o quê? Que tem pessoas que ainda não chegaram no nosso nível de compreensão. E a gente tem que ter respeito com essas outras pessoas. Elas não chegaram, elas podem chegar. Então, isso é muito importante, mas a gente precisa descobrir esse mapa. Um outro ponto que eu gosto também de trazer para simplificar sobre níveis, percebe que a gente usa níveis para comunicação em geral? Né, para quem gosta de comunicação, pensa assim, se eu perguntar para você, qual é o seu nível de inglês? Você vai falar, nossa, meu nível de inglês é intermediário, é avançado, né? Fluência nativa. Eu estou dizendo níveis. Até que grau você estudou? Superior completo. Nível. A gente usa muito temperatura é nível. Tá cheio, tá vazio, 10%, 100% cheio. A gente vai usando níveis para entender a realidade. Mas no aprofundamento da teoria integral, a beleza maior do conceito de níveis é dentro dos níveis de consciência. Qual é o mais fácil, vamos dizer assim, e mais conhecido método de desenvolvimento de nível de consciência? É a famosa espiral dinâmica. Então, a espiral dinâmica o Wilber começou a usar muito a espiral dinâmica, depois ele começou a usar um método próprio de níveis, né, que juntou todos os outros que ele estudou. Mas eu vou trazer para vocês hoje aqui a espiral dinâmica porque ela é mais fácil de ser entendida para quem ainda não domina 100% uma disciplina de amadurecimento do adulto. Uma coisa muito importante para a gente entender: níveis de consciência não são como andares de um prédio. Você não está 100% no oitavo andar, por exemplo. Você está uma parte no sexto, um pouquinho mais no sétimo, bastante no oitavo, um pouquinho no nono e um pouquinho no décimo. Tá? Então não é assim, eu estou num único andar de consciência. Tem partes minhas que estão acima do oitavo andar, tem partes minhas que estão abaixo do oitavo. Mas gravidade, o centro da minha experiência, eu poderia dizer que eu estou mais ou menos olhando o mundo do oitavo andar. Mas não é tão certo quanto isso, é fluido. É como se fosse uma onda de arco-íris, as cores mudam, né? E você não consegue saber onde começa uma cor e onde termina outra. Os níveis são a mesma coisa. Vamos falar da espiral dinâmica que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, né? A gente vai revelar já aqui a espiral dinâmica, que talvez seja aqui 60% da palestra de hoje. Como é que a humanidade evoluiu? Aqui eu trago um pouco, inclusive, do Harari, né? Isso aqui eu tirei do livro Sapiens, do Harari. Só para a gente lembrar, né? Ainda é aceito que o mundo foi lá com o Big Bang, né? 3,5 bilhões de anos. Alguns estudiosos já estão dizendo que esse número está errado, mas não vamos discutir isso aqui, né? A maioria ainda consensua que são 13,5 bilhões, o famoso Big Bang. O nosso planeta se formou com 4,5 bilhões de anos. A vida começou a 3,8 bi, mas as espécies mais parecidas, vamos dizer assim, com os seres humanos, né, que vêm lá dos australopitecos e por aí vai, né? Agora tem até um novo que foi descoberto recentemente, que é o
Homo naledi, né? Então tem várias espécies humanas, mas 300 mil anos essas espécies dominam o fogo. 200 mil anos apenas surge o Homo sapiens. 70 mil anos a gente começou a se comunicar, né? Começou a fazer desenho na parede da caverna, né? Começou a expressar alguma coisa. O Harari brinca que ele fala que é ali que começou a fofoca, né? Com 70 mil anos começou a fofoca do ser humano. Então vale a pena a gente brincar até para nunca mais esquecer, né? É como se falasse assim, né? Alguém enfrentou um animal da altura do próprio corpo, mas quando ele volta para a caverna, ele diz: Nossa, era um animal gigantesco. Então ele começou a inventar coisas, né, para tentar expressar o medo que ele sentiu e não, de fato, o animal que ele enfrentou. E isso nos faz humanos, né? A linguagem ficcional. A gente começa a inventar coisas a partir dos 70 mil anos. E ali na época do Egito, né, 12 mil anos, Revolução Agrícola, depois 2 mil anos né, o cristianismo, o Império Romano, há apenas 500 anos a Revolução Científica, há 200 e poucos anos aí a Revolução Industrial, e nem vou trazer as outras, né? A quarta Revolução Industrial, a tecnológica, paramos por aí para a gente entender só esse ritmo da evolução. E a espiral dinâmica do Graves, que depois, né, então, Clare Graves, um grande estudioso e criador da espiral dinâmica, ele pega a humanidade como um Homo sapiens, né? Como é que o Homo sapiens evoluiu? Como foram esses padrões? O que surgiu? Como é que surgiu a consciência? Como é que surgiu um padrão de consciência na humanidade? Depois, dois discípulos dele, principalmente o Don Beck, continuaram com o estudo da espiral dinâmica. Mas eu vou traduzir toda essa imagem aí para vocês. Então, vou começar a fazer rabisco para vocês entenderem melhor aí, ó. É o seguinte: tudo que está do lado esquerdo, mas escrito do lado esquerdo, é individual. Tudo que está do lado direito é coletivo. Mas lembra, não existe direito e esquerdo, é só uma técnica aqui para vocês entenderem. Isso é uma espiral. Então, isso aqui, pensa sempre nesse desenho aqui que está aqui dentro, ó, tá? Então, isso aqui é uma espiral de desenvolvimento. Então, não existe lado esquerdo e lado direito, mas só para convencionar, para facilitar, eu trago os níveis com características mais individualistas do lado esquerdo e os níveis que surgem com características de resolver problemas sociais do lado direito. Tá bom? Vamos lá. Ser humano nômade extrativista, lá nas savanas. Então é por isso que o Don Beck dava o nome de bege, tá? Então é homenagem às savanas, a cor bege, o nível instintivo. Que o ser humano, que o Homo sapiens, ou talvez até os neandertais, faziam nessa época? Sobreviver. Mais nada. Sobreviver. Instinto, reproduzir, nós éramos nômades, caçadores, extrativistas, coletores. Simplesmente a gente queria sobreviver. Comida, proteção, né, e o sexo como forma de procriar. Instintivo. Então é por isso que esse primeiro nível que emerge na humanidade é chamado de bege instintivo. Então, o bege é um apelido para a cor das savanas e o instintivo mostra qual era a consciência reinante. Aquilo. O tempo passa, né? Milhares de anos passam e emerge um nível mais coletivo, que é o nível púrpura. O púrpura aqui tem a ver em homenagem à cor dos mestres, mentores, os mestres espirituais, os xamãs, algo do gênero, a cor púrpura. Mas o mais importante é que, neste momento, surge um nível de consciência animista, que é: vamos viver em tribos? Vamos nos juntar em clãs? E como é que a gente entende o mundo? A partir do pensamento mágico. Deus do Sol, Deus da Lua,
Deus do vento. A gente vai, tá? A natureza se mistura e a gente vai vivendo, explicando o mundo a partir disso. Mas a gente vai se juntando, clãs e tribos, e surgem os primeiros vínculos emocionais, as famílias, os grupos, a união. A gente se protege, a gente vive melhor em conjunto. E passa-se milhares de anos, milhares de anos, milhares de anos. E aí emerge na humanidade um nível chamado impulsivo. E aí é vermelho, cor de sangue. Por que impossível? Basta você ver o seguinte, ó. Vê lá o filme Coração Valente, né, com Mel Gibson, e vê como é que se resolvia as coisas naquela época. O cara tinha uma espada de, sei lá, 60, 80 centímetros e era tudo na base do eu corto o seu pescoço, né? Eu quero, é o meu território, são as minhas coisas, eu resolvo na base da agressividade, da ação. É meu, eu tenho que proteger, é arma, é matança, né? Então aqui surge a guerra na humanidade. A partir daqui que surge essa energia que ainda existe na cabeça de muitos, né, que inclusive estão no poder, né? Então, o vermelho impulsivo nasce na humanidade. E vários anos, vivendo sangue, né? Por que surge o vermelho, né? Imagina lá uma tribo ou um clã vivendo lá naquela caverna, naquela melhor caverna. Nossa, que caverna legal que eles têm lá. Eu não vou negociar com eles um aluguel naquela caverna, né? O que que eu faço? Eu não tenho posse daquela caverna, né? Eu tenho que me proteger. Se vem um outro e gostou da minha caverna, o que que ele vai fazer? Ele vai me expulsar, ele vai me matar. Então era como se fosse assim: o melhor lugar tem que ser meu, da minha tribo. E, infelizmente, o ser humano evoluiu desse jeito, né? Então existe isso ainda dentro de nós. Mas já entre 5.000, 3.000 anos, 2.000 anos, com as grandes religiões, com os impérios, né, com os reis, o que começa a acontecer? A terra tem dono, tem posse. O rei recolhe impostos. Você paga para o rei. Se você fizer algo errado, você vai ser decapitado, você vai perder a mão, vai perder o dedo, você vai ser punido. Então surge a ordem e a disciplina. Então, Dom Beck colocou azul em homenagem à cor da maioria dos exércitos, né? Então, o nível conformista, regra, ordem, autoridade, a verdade, hierarquia, leis, as grandes religiões com seus dogmas, os grandes exércitos surgem nesse momento e a gente entende o seguinte, que ó, quer colocar ordem no mundo? Regra, lei, pune, prende, né? Ainda tem gente, percebe? Uma parte sua aí, eu tenho certeza que uma parte de você diz, mas é isso mesmo, a gente tem que ter regras, a gente tem que ter lei. Isso, porque são níveis mais modernos em nós. A gente tem um pouco ou muito de conformista em cada um de nós. Milhares de anos, aí já menos, né? 3.000 anos, surge o nível realizador, laranja, em homenagem ao fogo, né, das máquinas a vapor, do carvão queimando. E é onde surge a ciência, a modernidade, tecnologia, bens, o dinheiro, né, o acúmulo do dinheiro, a manutenção do poder, acúmulo de poder, acúmulo de dinheiro. E esse daqui é um dos níveis mais modernos. Na verdade, ele é um nível até pós-moderno, mas é um dos níveis que a gente mais convive atualmente. Se a gente olhar aqui, Apple, Amazon, Microsoft, né, Google, Facebook e por aí vai, né, o Meta, são grandes exemplos da tecnologia, da ciência, do acúmulo de capital. Quem viu aqui o meu workshop de teoria U, 8
CNPJs no mundo hoje têm o equivalente à riqueza de 4 bilhões de humanos. Então, você pega o dinheiro de 4 bilhões de seres humanos, 8 CNPJs, 8 corporações no mundo têm o equivalente a essas 4 bilhões de pessoas. Este nível usou e abusou da tecnologia, da concentração do poder, mas ele traz coisas maravilhosas, né? Ciência, vacina, né? A longevidade do ser humano cresce, a gente vai melhorando de vida, surge, né, os shoppings, o consumo, mas também surgem coisas ruins, né, como o marketing, como o abuso, né, hipnótico do processo de venda, as redes sociais. Esse nível ainda é um dos níveis dominantes dentro de cada um de nós aqui. Cada um de nós tem uma cabeça muito dentro de nós aqui, laranja, realizador. Mas, há uns 150 anos atrás, começa a surgir um nível coletivo chamado pluralista verde. Verde em homenagem às florestas. Tá? Que começa, olha o quanto quero que vocês façam uma análise agora aqui, ó. Quanto que dessas palavras aumentou nos últimos 5, 6 anos? Olha como ficou mais, virou, né, pauta do Domingão do Hulk, né? Igualdade, consciência ambiental, diversidade cultural, harmonia, sustentabilidade, ESG, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem que incluir todo mundo. O LGBT já não é mais suficiente, né? Agora a gente já coloca LGBTQIAPN+. É isso mesmo. E talvez aumente mais as letras. Por quê? Porque a gente tem que incluir todo mundo. Temos que voltar, né, a trazer a força dos povos originários. Não é mais índio, é indígena. Tudo isso vem da onde? Do vocabulário verde, que corrige tudo. O pluralista critica qualquer coisa. Está errado. Ele olha e diz assim: isso está errado. Você esqueceu, você não incluiu, você feriu. Então, o nível pluralista hoje, ele está, eu digo que é uma briga de gigantes hoje, né, na consciência das pessoas. Alguns são mais ainda laranja, mas cada um de nós, a cada dia que passa, principalmente nós que estamos aqui estudando, desenvolvendo, etc., a gente, cada dia que passa, a gente fica mais verde e pluralista. Você deve perceber isso. Há um tempo atrás, você fala, nossa, eu não me importava com isso. Antes eu falava essa palavra e eu nem ligava que isso aqui era errado. Hoje eu não quero mais dizer essa palavra, não posso mais falar isso. É o nível verde pluralista aí dentro de você. E aqui eu vou fazer uma pausa para explicar, ó. Tá vendo que tem um traço aqui no meio, quase no meio, né? Que diz o seguinte, ó: até o nível verde é primeira camada. Daqui para cima é chamada de segunda camada. Isso é coisa do Clare Graves, que criou a espiral dinâmica. Então ele diz o seguinte: a partir do nível pluralista, as pessoas vão se preocupar menos com ter, elas vão querer mais ser. Vão trabalhar mais na harmonia, no amor, no respeito. As coisas vão ser mais saudáveis a partir do nível de consciência da segunda camada. Eu me preocupo menos com a minha sobrevivência, entre um nível brigar com o outro, e a coisa começa a ficar mais sistêmica, fica mais aberta, fica mais autêntica. Tá? Outro conceito, antes da gente seguir para os dois de cima. Transcende e inclui. O que quer dizer isso? Transcende e inclui. Não significa que se eu estiver já com ideais, valores do nível verde, por exemplo, não significa que eu eliminei o nível anterior. Eu incluí o anterior e transcendi para o próximo. Então, o bege, né, o púrpura, ele incluiu o bege e acrescentou algo, ele transcendeu em algo. O vermelho
incluiu o púrpura e acrescentou algo. O vermelho, o azul incluiu o vermelho e acrescentou algo, e assim vai. Então, esse é o conceito do transcende e inclui. Eu tenho todos os níveis dentro de mim se eu sou um adulto operacional. Então, se eu sou um adulto que tenho ciência, eu cresci e parei em algum lugar aqui, estacionei numa gravidade. Nós já vamos falar disso daqui. E a beleza da segunda camada é quando a gente começa a falar do nível amarelo. Amarelo em homenagem ao Sol. Tá? Amarelo em homenagem ao Sol. Sistêmico, autenticidade, liberdade existencial, redes, ordem natural, visão do todo. Então, o amarelo ele vai ser as pessoas que começam a operar no nível amarelo e sistêmico, elas são mais leves. Elas não levam, sabe? Elas não ficam assim, nossa, alguém falou um negócio para mim e eu fiquei remoendo o dia inteiro. Ele diz assim, nossa, isso aqui é só a opinião da outra pessoa, tá tudo bem, eu sei quem eu sou, eu tô bem, eu entendo o mundo a partir dessa realidade, não tô preocupado. Tá? Então, é mais autêntico o nível integral, o nível amarelo. Né? Então, outro nome de amarelo aqui, sistêmico, a gente também pode chamar ele de integral. Tá? Então, esse é um outro nome que se dá para o nível amarelo sistêmico. É integral já significa que eu vou usar toda a espiral dinâmica para baixo com sabedoria. Então, o nível amarelo é o primeiro que vai usar todos os níveis da espiral dinâmica. Quer ver, dar um exemplo para vocês? Então, você imagina um empreendedor de uma startup e ele tem um nível de consciência gravitando muito no amarelo. Ele diz assim, nossa, eu tenho que abrir uma empresa. O que eu preciso? Eu preciso do impulso vermelho, energia. Eu vou fazer, eu vou buscar acionista, eu vou fazer uma apresentação, eu vou falar com o investidor, eu vou para o mercado, eu vou. Energia, vermelho. Mas eu preciso seguir as regras daquele produto que eu estou criando. Vamos supor que ele seja uma empresa que vai fazer hambúrguer vegano, né? Hambúrguer que não vai ter mais carne. Né? Ah, eu tenho que seguir as regras. Né? Então ele vai lá e segue ISO, todas as regras para poder produzir aquele material sem danificar nenhuma regra. Né? Ele vai lá atrás das regras e cumpre. Mas ele também diz: isso é uma startup, eu tenho que crescer, eu tenho que usar tecnologia, então eu vou usar muito tecnologia, nós vamos crescer, nós vamos ter um impacto mundial com a nossa startup. Mas também eu vou respeitar as pessoas, eu vou respeitar o meio ambiente, eu vou ter práticas de objetivos de desenvolvimento sustentável e etc. Olha lá que legal, ele usou todos os níveis da espiral dinâmica. E dependendo do momento, ele pensa de um jeito, ele não tem uma cabeça limitada. Ah, não, minha empresa nasceu para dar lucro ao acionista. Isso é um pensamento laranja. O integral, ele junta tudo. O sistêmico, amarelo, ele junta tudo, ele usa bem os níveis. E o nível turquesa, evolucionário, talvez a gente ainda não tenha visto muitas pessoas operando nesse nível. Talvez um ou outro grande mestre da humanidade que tenha já uma visão de se preocupar até com o universo. A gente não está nem se preocupando muito com o planeta ainda. Né? A gente não está nem se preocupando muito com o planeta. Quem sabe se preocupar com o universo, transcender, né? Olhar do ponto de vista. Então, essa cor turquesa, teal aqui, ela tem esse quesito mais espiritual. Né? Quando vocês vão olhar o espectro de cores, vocês vão ver que essa cor é uma cor já que se aproxima do nível branco, né? Então vai subindo as cores, ela chega no branco. Tranquilo aqui, pessoal? Eu sei que é muita informação, mas eu queria trazer a espiral dinâmica, porque se você se apaixonar pela espiral dinâmica, você vai começar a perceber em tudo. Você vai usar no seu processo de coaching, no seu processo de mentoria, no seu processo consultivo. Quando você falar com alguém, você vai falar: nossa, essa pessoa tem uma cabeça muito laranja, essa é uma pessoa muito, ele fala de muitas regras e leis, né? Ele é muito conformista. Ou então, nossa, essa pessoa já tem uma ideia pluralista, ela questiona tudo, ela critica, tudo tem que cuidar, tem que olhar para tudo. Então você vai começar a perceber e usar isso daqui. Quando a gente fala de humanidade,
significa que se a humanidade chegou já no nível amarelo, então hoje as últimas pesquisas dizem que talvez a gente esteja no máximo com uns 2% da população operando no nível sistêmico, tá? Operando aqui no nível amarelo, o centro de gravidade mesmo da pessoa estar ali. Então, sou muito amarelo sistêmico. 2% da população ativa, vamos dizer, pessoa que tenha um pouco de condição econômica. Até a gente chegar lá, como é que a gente faz isso para nós, né? Olha lá que legal. Isso, se aconteceu com o ser humano, com a humanidade, né, vai acontecer com cada um de nós. Então, agora, como é que eu passo pelos níveis da espiral dinâmica na minha vida? Né? Como é que é isso aqui? Como é que isso aconteceu comigo? Né? Então, olha lá que legal. O primeiro ponto é eu, é, ao nascer, todos nós somos instintivos. O que você quer quando você nasce, bebezinho até 1 ano? Você quer comida, fralda limpa, proteção dos pais ou dos cuidadores. E a gente só pensa em nós mesmos, é egocêntrico, é só em primeira pessoa. Eu não consigo pensar em mais nada. Aliás, eu nem penso direito, né? Eu só tenho o cérebro emocional mais desenvolvido e o cérebro reptiliano, que a gente chama, né? O cérebro da ação. Mas ainda não tem pensamento numa criança. Então ela é instintiva. Depois surge a fase do coelhinho da Páscoa e do Papai Noel, né? A minha família, coelhinho da Páscoa. Então o pensamento mágico acontece nas crianças, em nós passamos por isso. Nós passamos pelo nível animista, que ainda é egocêntrico. Crianças até 48 meses, tá? Então até, né, 4 anos de idade. Depois, naquela idade, sabe quando a criança fica pulando o dia inteiro? Quando você pulava o dia inteiro, quando você corria o dia inteiro, ali você já começou a viver o nível vermelho impulsivo, sabe? Quando uma criança empurra a outra, quando está na fila lá do ensino fundamental, um está empurrando o outro, um está cutucando o outro, um está se mexendo. Nível impulsivo acontecendo ali até as crianças de 7 anos, e ainda enxergando o mundo do ponto de vista do meu ponto de vista. Mas, dos 7 até a adolescência, a gente começa a viver uma cabeça etnocêntrica, que é: o meu time é melhor que o seu, o meu colégio é melhor que o seu, a minha família é melhor que a sua. Esse país pensa certo, aquele país pensa errado. Isso é certo aqui, essa cultura é certa, aquela cultura é errada. É padrão, dogma. A minha religião é a certa, a sua é a errada. Então, toda vez que você vê alguém defendendo a sua religião de forma exacerbada, saiba que essa pessoa está no nível azul conformista. Ela não conseguiu, ela parou ali, né? E já que eu usei essa palavra parou, todos nós, seres humanos, 8 bilhões, nós vamos começar a estacionar, tá? Tem gente que já estaciona aqui no vermelho e azul, ó, e não passa. Tem gente que continua se desenvolvendo, lendo, estudando, ganhando perspectiva, trabalhando, e vai para o nível mundicêntrico. Eu já começo a entender o mundo, a ciência. Eu consigo saber que existem métodos, que existem metodologias, que existem ciências, filosofias. Eu começo a pensar criticamente. Eu começo a desafiar os dogmas. Eu digo, mas esse dogma aqui está errado. Por que isso tem que ser assim? Quando eu começo a pensar, desafiar um dogma, eu estou sendo laranja. Estou tendo uma mentalidade laranja. A mesma coisa, alguns de nós estão chegando no nível verde, pluralista, que é ecocêntrico. Por que que... Aí você fala, poxa, mas Alexandre, a língua portuguesa só tem primeira, segunda, terceira pessoa, né? Mas esse aqui é um conceito de... A quarta pessoa é: eu consigo criticar o método de alguém que trouxe uma ciência. Eu critico um método de terceira pessoa. Alguém já trouxe algo, eu digo, isso aí está errado. Essa tecnologia não funciona. Isso aí está indo para o caminho errado. Então, até aqui existe um adulto com multiplicidade de visões. Por isso o termo pluralista. Múltiplas visões.
e alguns de nós começam a passar para a segunda camada. Tá? Mas aqui, ó, antes de encerrar a espiral dinâmica, pensa assim, centro de gravidade. Né? Então, quando eu fiz, por exemplo, a formação da meta integral, eu fiz um assessment lá, a Vânia também com certeza fez. O meu deu lá que eu estava no. É um assessment maravilhoso para você saber o seu nível algo parecido, não é espiral dinâmica, mas é semelhante. O meu deu como se eu falasse assim, ó. Eu estava aqui, ó, no laranja. Eu não tinha nada de nível verde. Aí aquele negócio mexeu comigo. Eu falei assim, mas como assim? Né? Por quê? Eu trabalhava há 35 anos numa instituição financeira. Adivinha qual que era o meu ambiente? Né? Lucro, ciência, tecnologia, resultado. Né? E isso mexeu comigo. Aí eu falei assim, nossa, eu preciso ganhar perspectivas do nível verde. Então, você pode se programar, trabalhar para ir para o próximo nível da espiral dinâmica. Você tem que ganhar perspectiva. Ler aquilo que você não gosta de ler, falar com pessoas diferentes de você, conviver com ideias novas, abrir a cabeça para outros pensamentos, sair, né, das nossas bolhas. Você pode fazer isso, mas cada um fica num centro de gravidade. Hoje, eu chutaria que o meu é um pouco amarelo, né? Eu vou desenhar o que seria o meu aqui, ó. Já uns tantão de verde e ainda bastante do realizador. Esse aqui é o meu centro de gravidade, é onde eu mais entendo o mundo. Eu entendo o mundo ainda pela ciência, por lógica, né, por metodologias, mas já tenho uma preocupação com diversidade, igualdade, inclusão com o planeta, com a sustentabilidade, e já começo a ter visão holística das coisas. Né? Mas esse é o meu centro de gravidade. Você consegue fazer isso agora, conhecendo esse mapa oculto, você pode se avaliar, mais ou menos, eu acho que eu estou aqui, ou fazer um assessment. Tá? Tem vários assessments que ajudam você a perceber mais ou menos aonde você está. Mas o mais importante é revelar esse mapa. Não deixe mais ele como oculto. Traga ele para você usar o tempo inteiro. Comece a usar. Perceba os níveis da espiral dinâmica em você. Alexandre, Diga lá. aonde a gente encontra digamos, uma literatura um pouco mais profunda de cada uma dessas cores aí? Aonde é que a gente encontra isso? Tem um livro que eu vou até recomendar no final, que é o livro chamado Espiral Dinâmica. É um livro raro de achar, é um livro que não foi traduzido para o português do Brasil, ele foi traduzido para o português de Portugal, né? Então é ler o livro da espiral dinâmica mesmo, que é escrito pelo Graves, pelo Beck e pelo Cohen, né? Eu acho que é a melhor literatura. Agora, tem muita coisa na internet, mas muita coisa, muita coisa. É colocar espiral dinâmica, só tem que tomar cuidado que tem muita gente que simplifica demais o uso, tá? E aí pode cometer alguns erros, né? E eu estou trazendo aqui, vamos dizer assim, 10% de uma disciplina de nível, tá? Que existem conceitos aqui infinitos dentro destes, tá? Dentro desse daqui existem outros, mas é o livro Espiral Dinâmica do Don Beck, tá? Aliás, do Don Beck foi o que mais escreveu, mas é também com o Clare Graves, que foi o criador da metodologia. Tem mais? Mais alguma pergunta para a gente trocar de assunto? Deixa eu ver quantas. São 8h24. Tranquilo aqui? Ah, Alexandre, Diga, Reinaldo. boa noite primeiro, parabéns pelo trabalho. Boa noite. Eu vejo assim que aqui também, a exemplo que tem também algumas ferramentas aqui da Hollos, que isso nos dá uma perspectiva de mensuração de em que estágio eu estou, tem a ver com o processo de autoconhecimento, para a partir daí eu poder lidar com as outras pessoas na medida que eu identifico em que nível ela se encontra a partir dessas mensurações. Seria como um tipo de um assessment, que então eu avalio como, por exemplo,
Enneagrama, que te dá assim, uma dimensão, talvez setênios. Então, assim, olha, existem características que a pessoa tem sobre aquela perspectiva que ela está num padrão de evolução ou de conhecimento. Qual a relação que existe com outros, por exemplo, sistemas de mensuração de nível e até que ponto que isso pode ser para a gente uma ferramenta útil nesse sentido de saber lidar, melhor lidar com outra pessoa. Isso. Excelente pergunta, Reinaldo. Assim, hoje, eu diria que tem talvez o melhor lugar para ler mesmo agora sobre níveis, né, sobre várias disciplinas, talvez até para não mergulhar muito na espiral dinâmica, você pode ler um livro do Wilber, né, por exemplo. Depois eu vou recomendar também um livro do Wilber que é bem facinho de ler. Outra coisa que é comum, tá, acontecer, Reinaldo, que acontecia muito comigo, a gente confunde inicialmente tipologia com nível da espiral dinâmica, por exemplo. Eneagrama, por exemplo, quando a gente fala assim, o eneagrama do tipo 3, que é uma pessoa competidora, né? Todo competidor do eneagrama está no nível laranja, realizador? A resposta é não, porque a tipologia, e é uma das outras dimensões aqui que a gente vai explorar hoje, a tipologia são características, né? Eu posso ser um competidor do nível vermelho. Então eu vou lá e faço uma maracutaia, faço um roubo, faço um jeito, ou então vou lá e coloco uma arma na cabeça do meu concorrente de saia daqui que essa rua tem o meu negócio, percebe? Então eu tenho o competidor do Eneagrama, ele pode estar em diversos níveis de consciência, tá? Então tipologias são características mais relacionadas à personalidade, ao jeitão do pensar, do sentir e do agir. O nível já é a altitude, é da onde eu olho, né? De que lugar eu olho, respeitando também a minha tipologia. Então, é muito importante que, por exemplo, em apresentações, em comunicação, a gente esteja ciente da nossa tipologia, do nosso nível de consciência, agora você já está trabalhando com dois aqui, da nossa tipologia, do nosso nível de consciência, porque isso está sendo interpretado pela outra pessoa de um jeito, nossa, ela fala, caramba, essa pessoa não entende nada do que ela fala, não gosto do que ela fala. Por quê? Porque ela está numa outra altitude. Então, alguns vão falar, nossa, ela vem aquela pessoa falar de sustentabilidade, de cuidar do planeta, e vai achar isso chato porque está num nível anterior, né? E por aí vai. Então, sempre que você. E essa é uma dica para vocês, eu usei muito para mim isso. Toda vez que você vê alguém falando e você fica com medo da fala da outra pessoa, e você percebe que isso está acima do que você está hoje, você diz assim: eu tenho que ganhar essa perspectiva do que essa pessoa me trouxe. Eu não posso fugir disso, eu não posso ter alergia ao que está chegando, senão eu deixo de me desenvolver, tá? Mas é isso. Existem, e eu acho que essa é a beleza do método total. Aqui você vai ver, Reinaldo, o método total da teoria integral, ele vai olhar outros artefatos que vão trabalhar junto com os níveis. Então, é sempre os níveis atuando como se fosse um, um lugar da minha visão de mundo. Pensa também assim, quando eu coloco uma lente para enxergar a realidade, como é que é essa minha lente? Que cor está turvando a realidade? Então, no exemplo que eu disse aqui, a minha é como se eu misturasse um pouco de laranja com verde e amarelo. Mistura, esta é a minha lente de enxergar o mundo. Outras pessoas vão estar muito, por exemplo, concentradas no vermelho e azul. Elas vão enxergar o mundo vermelho, azul. Por mais que eu fale, explique, mostre, ela vai falar assim: o que você está falando não me interessa, não quero te entender, não, sai de perto de mim, eu não consigo, eu quero longe, eu quero distância disso. Sabe quando a pessoa parece estar com preguiça mental? Muitas vezes não é preguiça mental, é que você está falando com a pessoa que não chegou no seu nível e ela não te entende mesmo. Ela diz assim, sabe, eu quero sair correndo daqui porque isso daqui tá muito difícil no momento para aquela pessoa. Legal? Mas eu acho que, Reinaldo, para te explicar melhor a sua pergunta,
Vamos ver os outros dimensões da teoria integral. Obrigado. Legal. Olha outra coisa legal aqui, só para vocês terem uma visão. Olha essas ondas, né? E é isso que nós estamos enfrentando com essa complexidade crescente, ó. O bege demorou milhares de anos, o púrpura milhares de anos, o azul, olha o laranja, né? Nossos tataravós viveram o início do nível laranja. Alguns até bisavós. O verde começou forte lá nos anos 60, lembra do Faça Amor, Não Faça Guerra, Beatles, hippies e etc, etc. Se vocês olharem um pouco de história, quem que deu uma pancada no nível verde lá naquela época, nos anos 60, 80? Ronald Reagan, lembra o presidente dos Estados Unidos? Ronald Reagan, que era um ex-ator, né? Ele proibiu o uso de psicodélicos. Ele falou: chega com esse negócio, acabou o psicodélico, tchau, é proibido, não pode mais, né? Acabou com o psicodélico, fez uma guerra mental contra, usou até o cinema, né, contra esse tipo de coisa. E eu digo que tem um marco que mostra a porrada que o nível verde levou nos anos, né, no século passado. A morte do John Lennon em 1980. O John Lennon, com 40 anos de idade, falando assim: imagine não haver países, imagine não haver religiões. Você imagina o que o poder naquela época olhava para o John Lennon e falava assim: cala a boca, fica quieto, né? Não fala isso, pelo amor de Deus. Né? E o John Lennon encontraram um jeito de tirar o John Lennon da parada no auge do seu pensamento, né? Com 40 anos de idade, ele deixou de trazer, né? Talvez hoje ele fosse uma das grandes cabeças integrais turquesas do mundo, no nível que ele continuava, que ele já professava naquela época, ou seja, ele já era verde em 1980. Hoje, a gente está começando a ter uma população de nível verde. Então, o John Lennon era realmente um extraterrestre naquela época no planeta, assim como outros foram, né? Steiner, né? E por aí vai. Vários outros, quando trazem alguma coisa assim tão inovadora, ninguém entende na época, vai entender depois, vai usar depois, né? Aquela metodologia que essas pessoas trouxeram. Então, dinâmica da espiral, pessoal, não é tipologia, tá? Não é tipologia. É uma maneira de pensar, não é um jeitão. Pode existir vários níveis ativos aí dentro de você. Nenhum nível é melhor ou pior do que o outro. Ele só é mais amplo. Ele só acrescentou algo a mais. E a gente tem que reconhecer todos os níveis anteriores. Tá? A gente tem que conhecer que tudo acontece dentro de nós. Nós passamos por isso. Não vou entrar aqui nisso, porque senão aqui a gente precisaria de umas 6 horas. Mas eu só trouxe esse slide aqui para mostrar para vocês o que o Wilber fez. Agora já voltando para o Wilber, né? Ó, aqui, opa, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui é a espiral dinâmica do Clare Graves, ó. Então tá aqui todos os níveis que vocês acabaram de ver, ó. Bege, púrpura, vermelho e tal. Aí ele foi pesquisar, por exemplo, um outro estudioso. E ele descobriu que vários estudiosos, como Jan Jebser, como Fowler, como a Cook-Greuter, que ainda e a Lovinger, que são, né, bem mais recentes, o próprio Robert Keegan, todos eles chegam em níveis muito parecidos. Então o Wilber diz assim, ó, não há como negar que o ser humano se desenvolve entre 6 e 8 níveis muito próximos, de acordo com qualquer tipo de pesquisa. Qualquer tipo de pesquisa de níveis chega nos mesmos 6 a 8 níveis muito parecidos. Então, por exemplo, o verde pluralista, olha lá, o Gebser chama de pluralista. O próprio Wilber hoje chama de pós-moderno, verde pluralista pós-moderno. E olha que curiosidade, o verde bate com a cor do espectro das cores.
é muito parecido, né? O laranja reflexivo, individual, racional no outro estudioso, consciencioso no outro. Então, qualquer disciplina de nível que você plotar desse jeito e for boa, vai dar de 6 a 8 níveis explicando o desenvolvimento do ser humano. É por isso que o Wilber chama disso de generalização para você estudar. Você não precisa ficar, eu duvido que isso aqui funcione. Isso aqui é mentira, é balela. 30 e poucos estudiosos já provaram que isso existe e é muito semelhante. E tende a infinito. A gente não sabe como que nós vamos evoluir depois do turquesa. A gente não consegue conceber isso hoje, mas nós vamos continuar evoluindo. Aqui, a gente agora para com a parte de níveis e entra na parte de tipos. Agora vai ficando mais simples, tá? A gente já vai aterrissando aqui. Tudo tem tipo. O Reinaldo, aí, que é especialista em comunicação, também vai pensar. Olha como a gente usa para se comunicar. Olha como a gente ensina as crianças, né? Tudo tem tipo. Onde você mora? Eu moro numa casa. É um tipo. Eu moro num apartamento. Eu moro num condomínio. Que carro que você tem? É um conversível? É um station wagon? É um sedã? É um hatch? É uma SUV? Tipo. Que tipo de lente de contato você usa? Percebe como a gente usa tipo o tempo inteiro? Qual é o seu tipo de relógio? Analógico ou digital? Tipo. Tipologia emerge o tempo inteiro. Então, aqui na tipologia são formas de expressão, características próprias. É o jeitão, é a forma. Como um padrão, né? Como o Jung dizia, uma energia arquetípica. Então, eneagrama, MBTI, os 4 temperamentos, né, que é muito usado na antroposofia, e qualquer outra disciplina de tipo. Até o DISC, né, é uma disciplina tipológica, é o jeitão, é a minha personalidade. Se a gente olhar os estilos de personalidade, elas também têm padrões. Olha que legal, a nossa personalidade também tem padrão. Por isso que funciona muito bem o Eneagrama, por isso que funciona muito bem o MBTI, o DISC, que é uma metodologia tipológica comportamental, mas existem vários outros. A gente pode olhar aqui o Hogan, a gente pode olhar o OPQ, quem trabalha na área de recursos humanos e é apaixonado por tipologia, que nem eu, tem uns 200. Tem uma que eu gosto muito, que é uma tipologia relacional, né, que é o método Tríades-Allos. Então, tipologia vai existir e vai nos modificar. Wilber também percebeu o seguinte: existe uma outra grande diferença em nós, que são as linhas de desenvolvimento. Puxa, eu posso ter uma linha emocional bem madura, mas eu posso ter uma linha cognitiva ruim. Eu posso ser bom em matemática e posso ser péssimo em português. Eu posso ser um bom contador e muito ruim de marketing. Cada um de nós tem áreas, inteligências que a gente desenvolveu ou que a gente ainda nem desenvolveu. E isso também nos faz diferentes. Então, são diferentes áreas do conhecimento e que a gente pode desenvolver paralelamente. Eu chamo isso de desenvolvimento horizontal. Sabe o PDI das empresas, o Plano ou Programa de Desenvolvimento Individual? Ele é um plano de linhas. Você tem que melhorar o trabalho em equipe. Então, é uma linha de desenvolvimento. Preciso trabalhar minha competência de trabalho em equipe. Eu preciso aprender Excel, né? Linha de desenvolvimento de Excel. Eu preciso aprender a usar um banco de dados. Linha de desenvolvimento de banco de dados. Linhas infinitas linhas de conhecimento, disciplinas. A gente pode usar as linhas, as inteligências múltiplas, né, como algo maior, né? Existem em nós de 9 a 12 inteligências, né, de acordo com
com, com os autores, mas a gente tem claramente uma inteligência cognitiva, uma inteligência motora, uma inteligência interpessoal, uma inteligência relacional e por aí vai, emocional, como se ficou, né, muito forte, a espiritual, que hoje ganha espaço, que é a inteligência espiritual, diversas linhas. Então, esse é um jeito de eu olhar para mim mesmo, né? Quem eu sou tipologicamente? Puxa, eu sou um tipo X, por exemplo, no Enneagrama. Qual é o meu centro de gravidade lá na espiral dinâmica? Ah, eu sou no nível verde. Quais linhas eu já desenvolvi em mim? Ah, eu sou engenheiro, eu sou matemático. Eu vou me conhecendo, eu vou colocando o que o Iber chama é como se fosse como se você tivesse um endereço cósmico. Então, se a gente pegar aqui o Renato tem um endereço cósmico dele, ele tem um tipo, as linhas X e o nível de desenvolvimento dele. Eu consigo, né, saber o lugar que ele está ocupando. E amplia as nossas visões, perspectivas. Eu falo assim, você quer crescer na espiral dinâmica? Cresça primeiro horizontalmente, ganhe perspectivas que o crescimento vertical fica melhor. Então, esse crescimento horizontal te ajuda no crescimento vertical. Outra coisa que o Wilber traz: todas as coisas passam por estados temporários. Todas. E a consciência também. Mas a gente pode pensar assim, né? Sólido, líquido, gasoso. Noite, dia, e por aí vai. Estados transitórios. O seu corpo passa por estados transitórios. Estou com sono, estou dormindo, estou operacional, estou em vigília. Os hormônios causam em você estados temporários. Nossa, estou recheado de dopamina, estou animadíssimo, estou com muita serotonina, estou feliz, né? E por aí vai. Estou com muito cortisol, estou estressado, estado temporário. Estou amando, né? Apaixonado, é uma emoção. Estou com raiva, estou com medo, estou doente. Estados temporários. Passa, muda. E a consciência também passa por estados temporários. Então, como é que a gente vive isso? Eu estou aqui consciente, mas no sono eu passo por um estado mais anímico, né? Que eu vou ter imagens, sonhos, e eu vou viver também um estado muito parecido com a meditação. Todo dia de noite você medita sem saber. Quando você chega em sono profundo, é vazio. Não tem nada. Você chegou no vazio. Então, todo dia a gente passa da vigília, né, passa por sonho, que é mais anímico, emoções, e vai para o vazio, que é o sono profundo, é o sono mais reparador, onde o cérebro quase que desliga, né? A gente fica um período de vazio. Então, os estados, eles também são relacionados aos processos evolutivos espirituais. Vivi um estado de contemplação tão grande que eu me senti junto com o mundo, senti unido como um todo. Percebi que não existia diferença, era o todo, mas aquilo passa. Você viveu um estado, aí você volta ao normal, né? Você tem que trabalhar, tem que pagar um boleto. Aí você volta ao seu estado de vigília normal. Mas você pode, por exemplo, na sua religião, meditando, fazendo uma respiração profunda, ou usando um psicodélico, ou usando um psicoativo, né? Comi cogumelo, experimentei um ácido lisérgico, e por aí vai. Você vai viver um estado temporário que, quando você volta para a sua realidade tradicional. Então, os estados, eles mudam. Você pode ter uma vivência espiritual gigantesca, mas quando você volta para a espiral dinâmica. Tá? Então, assim, nossa, eu vivi um nível de espiritualidade no processo que eu fiz no retiro de meditação. Eu me senti vivendo lá como um todo. Quando você volta para o mundo, você volta no seu padrão da espiral dinâmica. Você fala, nossa, voltei aqui, eu quero empreender, quero ganhar dinheiro. Voltou para o nível realizador, que era o nível que você mais opera. Então, os estados
não são iguais aos estados, aos níveis, né? São condições transitórias, são emoções, pensamentos e coisas físicas também. Então, se eu injetar aí no seu sangue cortisol, mesmo não estando estressado, você vai ficar estressado, né? Se eu colocar adrenalina no seu corpo, agora injetar no seu corpo, você vai ficar, né, agitadíssimo, né? Então, o externo corresponde ao interno e vice-versa. Então, se eu estou estressado, alguém medir meu cortisol, vai estar alto. Mas se alguém colocar cortisol no meu sangue, eu também vou ficar estressado, mesmo sem estar estressado. Externo e interno vão, vão acontecer ao mesmo tempo. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Os estados, eles explicam o desenvolvimento espiritual, as vivências espirituais, os estados de consciência que vão permitir eu ter uma percepção diferente da realidade. E aí, vamos chegar no final aqui, né? O Wilber ficou durante muitos anos com esses quatro níveis, tipos, linhas e estados. Era a maioria dos livros dele. Ele sempre trazia isso. Só que um dia, isso já é mais recente, ele fala assim, falta algo. E o Wilber, não sei se vocês sabem, ele tem uma doença raríssima, que ele pegou lá nos anos 80, quando ele tinha uma casa lá em Lake Tahoe, nos Estados Unidos. Mais ou menos 300 pessoas pegaram essa doença do Wilber. A maioria ou morreu ou está em estado terminal, inconsciente. E ele foi o único que, por vários processos que ele fez, ele conseguiu curar o próprio cérebro dele, né? Então, só vendo e lendo as coisas do Wilber, você descobriu o quanto que ele conseguiu fazer em relação a isso. Mas nos períodos, às vezes ele tem períodos melhores e maiores, né? Ele melhora um pouco, às vezes ele piora muito, ele fica mais escondido, tem hora que ele aparece mais. Inclusive vai sair um novo livro dele agora em junho. Um período ele estava falando, falta alguma coisa na minha metateoria integral, falta alguma coisa, não é possível. E dizem, né, algumas pessoas que conviveram com ele, que o processo criativo dele foi assim, ele estava mais ou menos arrumando os livros dele. Você imagina a quantidade de livros que deve ter na casa do Wilber. Aí ele começou a colocar uns livros lá e falou assim, nossa, esses livros aqui são de meditação. Esses livros são que levam para um lugar assim mais fenomenológicos. Aqui. Esses outros livros aqui mostram mais a parte do corpo mesmo. Tudo que eu estudei de biologia, de ciência, de hormônio, de comportamento, colocou para o outro lado. Aí ele pegou um outro e falou, nossa, isso daqui tem mais a ver com hermenêutica, né? Com ciências sociais, isso aqui, relacionamento, cultura. Ele colocou no outro bloco. E depois ele colocou toda a parte sistêmica e estrutural no outro. Nossa, isso aqui agora é parte da sociologia, isso daqui são os sistemas, a teoria dos sistemas, os métodos, tudo aquilo que é quantificável, tudo aquilo que acontece. E ele falou assim: caramba, eu descobri que tem 4 grandes regiões, que a gente consegue dividir tudo em 4 grandes blocos. E ele falou: vou testar isso. Daí ele começou a testar. Pego essa ciência, onde é que eu coloco? Aqui, realmente, explica isso. E essa outra? Aqui, explica isso. E ele foi testando e comprovou que a realidade acontece, tem um palavrão aqui que chama assim, tetraemerge. A realidade tetraemerge. Ela acontece em 4 pedaços distintos, mas ela acontece ao mesmo tempo. Então, você agora, você está experimentando essas 4 realidades. Como? Vamos lá. Vamos desenhar os quadrantes. Vou anotar aqui para vocês. Ó. É fácil. Depois vocês estudam no tempo, é fácil, mas é fácil sim. Ó. Tudo que está. Vamos dividir no meio? Opa! Vamos voltar aqui.
Vamos dividir no meio? Tudo que está do lado esquerdo é interior, acontece dentro. Tudo que está do lado direito acontece externamente. Vamos fazer uma outra divisão no meio. Tudo que está para cima é individual. Tudo que está para baixo é coletivo. Então, tudo vai entrar num desses 4 lugares. Qualquer coisa que acontecer na realidade acontece nesses 4 lugares. E aí a gente pode chamar assim, ó, individual interior, também conhecido como quadrante superior esquerdo, né? O eu é a minha experiência subjetiva. Você está me ouvindo agora, mas você está levando lá para dentro de você a sua experiência. Cada um está tendo a sua, né? Lá dentro. Mas o seu corpo também está mostrando algo. A sua postura, o seu gesto, se eu medir aí o seu batimento cardíaco, vai mostrar outra coisa. É como é o meu corpo. A gente poderia dizer que aqui é a minha experiência subjetiva, aqui é o meu corpo. Eu posso medir, eu posso ver os meus batimentos, medir os meus batimentos cardíacos, a minha pressão, eu posso ver a oxigenação do sangue, eu posso ver meu corpo no espelho, eu posso ver a minha gesticulação, a minha expressão externo e individual, cada um de nós. Então, aqui, individual, exterior, quadrante superior direito. Mas existe uma experiência coletiva. Então, nós aqui nessa sala do Zoom, a gente está vivendo uma experiência subjetiva coletiva. Nós estamos experimentando esta palestra. Ela é interior, mas ela é coletiva. Todos nós estamos experimentando isso. A cultura de uma empresa entra aqui, porque é uma experiência coletiva, um relacionamento, 2 pessoas. Aqui, para estar no nós, aqui nesse apelido nós, basta ter 2 pessoas. Mas já existe o nós, já existe uma experiência coletiva. E este quadrante aqui, a gente pode dizer que é coletivo exterior. Sabe o que ele é? Ele é tudo, todo o resto. Sabe o mouse aqui, ó, é quadrante superior direito. A sua cadeira, aliás, é quadrante superior inferior direito. A sua cadeira, o Wi-Fi que você está usando, a rede de energia que está te levando aí, os métodos, as regras é que a gente se apresenta, que desliga o microfone, né, quando entra na sala do Zoom, regras, quadrante inferior da direita. É o comportamento, são regras, leis, mas também é toda a matéria. Né? Então, aqui todo o planeta Terra inteirinho está aqui dentro. Tudo que é palpável está aqui. Quadrante inferior da direita. Olha que legal. Começa a ver agora como você consegue colocar as coisas. Puxa, eu quero fazer uma consultoria numa empresa. Eu quero mudar uma regra lá de contratação. Onde você atuou? Aqui. Né? Essa pessoa vai comprar essa sua regra? Não sei. É a experiência dela. Pode ser que ela não queira aquela regra de contratação. Pode ser que ela não goste de uma nova regra de home office. Mas eu instalei uma regra aqui, uma lei entra aqui. Você vai vivendo, você vai percebendo. Puxa, eu quero fazer uma mudança de cultura. A partir de agora, a gente tem valores novos aqui na cultura. Será que eu vou me comportar de acordo com essa cultura? Ou eu vou ser contra a cultura? Será que a minha experiência vai gostar desta nova cultura daquela empresa? Isso tudo vai acontecendo o tempo inteiro. O tempo inteiro. E não tem como fugir. Então, olha lá, os sentimentos e os estados temporários. Está lá em cima, no quadrante superior da esquerda. A sua performance. Nossa, agora eu estou disposto, estou cheio de energia, estou sem sono, quero ainda fazer exercício. Seu corpo está te dizendo isso. Como é que é estar nessa sala? Qual é o clima?
né? Qual a cultura, qual a sensação de pertencer aqui? E depois, que regras estão aqui dentro? O que está regendo esse procedimento aqui? Quais são os resultados? O que eu posso perceber? Nossa, a iluminação está boa? É tudo esse quadrante. Que mais? Vamos encaixar tudo agora para a gente ir encerrando aqui? Olha lá. Aliás, o que aconteceu aqui? Eu acho que eu... Espera aí que eu vou ver se o slide... Eu devo ter ocultado esse slide. Mas vamos pensar assim. Tudo está acontecendo agora. Então, imagina o seguinte, que eu tenho uma tipologia. Então, imagina, por exemplo, que eu sou um tipo 3 no Enneagrama. Então, eu sou aqui, um tipo 3. Eu sou um tipo 3. Mas como é que eu estou me comportando? Nossa, eu estou muito interessado em criar uma empresa. Estou me comportando como um empreendedor. Como é que isso está influenciando, e aqui, a cultura da empresa? Nossa, essa empresa tem uma cultura de ouvir as pessoas. É uma empresa mais aberta, que ouve, né? Que acolhe. Não, ou então não, é uma cultura mais agressiva, resultado, número. Eu vou experimentando a tipologia minha e da empresa dentro dos quadrantes. Os estados temporários, eu vou experimentando dentro dos quadrantes. Como é que eu estou me sentindo agora? Eu estou com sono, né? Onde que está? Está aqui, ó. Estou com sono, né? Por exemplo. Ou não, eu estou muito animado, né? Estou estressado, está aqui, né? No corpo é o cortisol, mas aqui dentro eu senti o estresse, né? O estresse está me influenciando, estou sentindo, experimentando ele aqui dentro, mas do lado de fora isso também aconteceu. Se eu tenho uma linha de desenvolvimento, vamos supor que eu sou bom de matemática, né? Isso aqui está dentro dos meus quadrantes individuais, ele está performando dentro dos quadrantes individuais. Se a empresa sabe fazer aplicativo para smartphone, né? Ela tem essa condição instalada e ela produz os aplicativos, né? Então, isso tudo vai colocando ao mesmo tempo. As linhas vão estando dentro dos quadrantes, os meus estados temporários vão acontecendo dentro dos quadrantes, isso tudo vai se juntando, isso tudo vai acontecendo ali ao mesmo tempo. Então, não tem como não influenciar, né? Então, a minha tipologia, ela influencia os sentimentos e o meu comportamento. A tipologia da empresa, a cultura da empresa, gera o clima e também gera as regras, né? Isso é uma empresa mais dogmática, então ela é muito cheia de regras, né? Vai influenciar os níveis da espiral dinâmica. Como é que eu estou aqui? Nossa, eu estou operando no nível verde, então eu vou ser um ativista do nível verde. Se a empresa tem muitas pessoas operando no nível verde, ela é uma empresa verde, né? Algo, por exemplo, que pode ser percebido às vezes numa empresa que nem a Natura, né? Tem um viés mais de sustentabilidade, né? Mesmo que ainda esteja sempre buscando lucro, crescendo, etc., já tem um linguajar um pouco mais sustentável. Outras empresas ainda não têm nada de sustentabilidade, às vezes nem no marketing, né? De verdade, nem estão tomando nenhuma decisão. Então, é isso que vai acontecer com, com esses processos dos quadrantes. Eles vão acontecer todos ao mesmo tempo, tá? Então, eles vão influenciar toda a dinâmica. Queria agora abrir aqui, eu até tirei o compartilhamento, para perguntas, dúvidas, se vocês querem comentar alguma outra coisa, senão eu trago aqui as dicas de livro, para a gente ir encerrando aqui mais ou menos pelo horário, né, Marcos? Sim.
Alexandre, deixa eu fazer uma consideração aqui. Claro, O que eu entendi? O que eu entendi que isso são as muitas variáveis do ser humano, né? E que nós temos um mapa, né? Que quer dizer, o mapa que mapeia, né? E que me permite e que permite entender, né? Algumas das variáveis, aonde eu posso estar bem, aonde pode faltar alguma coisa, né? E isso me dá perfeito. uma capacidade de condução, uma capacidade de autodesenvolvimento, né? E de perceber as coisas sob uma visão mais ampla. É isso aí. Basicamente é isso, foi o que ficou para mim, tá correto? Sim, é isso mesmo. Vamos dizer assim, é isso mesmo diante de um ponto de vista do método, vamos chamar, da meta-teoria. Sim, A partir disso, são estudos complementares de cada uma destas disciplinas. Então, isso aí tende a aprofundamentos gigantescos, né? Então, por exemplo, eu, eu sou muito apaixonado tanto quase todas as disciplinas da teoria integral. Mas tipologia, tem pessoas que não falam assim, não vou estudar tipologia, não quero entender tipologia. Você pode se aprofundar em ferramentas tipológicas. Quando você vai descobrir, por exemplo, a evolução de uma empresa, os níveis de amadurecimento de uma empresa ou de uma pessoa, ela também segue estágios, né? Então, você vai correlacionando isso dentro da teoria integral. E aí que está a beleza, mas olhando assim de um jeito mais simples, sim, é um mapa, né, que vai te ajudar, porque às vezes a gente fica cego de alguns deles, né? Eu nunca pesquisei é, sobre essa metodologia. Eu nunca estudei nada de tipos, não estou sabendo nada de tipos, então eu vou ficar com um mapa oculto tipológico. Eu vou achar que todo mundo é igual a mim. Não é todo mundo que é assim, né? A gente não percebe. A mesma coisa os níveis. Se você não estudar uma disciplina ou duas de níveis, você fica sem saber que as pessoas operam em níveis diferentes, que elas estão em níveis diferentes de consciência, e isso vai fazer grande, é, grande diferença nos relacionamentos, nos negócios, nas narrativas, principalmente. A gente fica carente desse aspecto, se a gente não se conscientizar de que isso existiu, tá? Mas é isso. Quem mais? Me permite, Claro. Alexandre? Bom, primeiro eu Vai gostei lá, muito, Reinaldo. né? Falei isso já. Sim, Você, em algum momento da sua fala, você disse assim, olha, eu tendo a ser, como exemplo, verde, amarelo e amarelo. Se fosse preto e branco, sim, seria sim. corintiano, né? O santista. Então, eu tenho assim uma tipologia que me caracteriza. Por exemplo, eu tendo a ser em função nesse processo de estudo e análise de autoconhecimento, você identifica que você tem certas características que lhe são apropriadas em relação ao verde, um pouco de amarelo, um pouco de vermelho. Sim. Então, essa transição, claro, esse processo de autoconhecimento, na medida que você tem assim uma visão total de todas essas não tipologias, de todos esses níveis, Níveis. significa que você, então, no sentido de buscar um processo evolutivo, você pode criar condições, como você falou agora, a partir de ferramentas, técnicas, para que você possa atingir e ter uma visão mais ampla desse mapa, que certamente é a sua percepção de mundo, e na relação com as pessoas, o seu processo evolutivo, enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto, sei lá, enquanto uma pessoa que estuda e se relaciona com outras pessoas. É assim que funciona? É isso mesmo. É isso mesmo. Porque aí você agora você começa a perceber. E isso é natural mesmo, tá, Reinaldo? É bem, bem natural. A gente, no começo, a gente confunde um pouco, aliás, muito, tipos com níveis. Porque existem algumas características tipológicas que nos dão uma visão de que essa pessoa é realizadora, ela está necessariamente
no nível de consciência realizador. Não, pode ser que ela já esteja num nível superior ao realizador, ou ela pode estar num nível ainda, num nível ali, por exemplo, vermelho, um competidor agressivo. Mas ele já pode ser um competidor usando sustentabilidade, usando outros estágios, tá? Então talvez o primeiro ponto de cruzar, né? A diferença. Eu acho que é por isso que eu falo, o Wilber colocou meio que de propósito dentro da metodologia para não confundir, né? Então a ideia do Wilber é não vamos confundir características do jeitão da nossa personalidade com os níveis de desenvolvimento. Legal? Beleza. Alexandre, aí Oi, eu vejo assim que isso dentro do sistema ISOR, ele corresponde à cosmovisão, né? Quando a isso gente, aí. né, a cosmovisão que nós temos, né? Então ela poderia ser explorada sob o ponto de vista dessa teoria integral. Eu achei É isso mesmo. fantástico isso aí. É isso mesmo. Quando eu fiz todas as suas formações, eu tava ainda, vamos dizer assim, no nível iniciante ali de estudar a teoria integral, né? Mas aí, quando eu comecei a estudar a teoria integral, eu falei, nossa, o modelo ISO tem o cosmovisão, já é a mesma sabedoria. Qual a diferença ou não diferença? O Wilber ele bebe em várias pesquisas de níveis. Então, a gente sabe, ó, o mundo e a consciência se desenvolvem em cosmovisões. Mas a gente pode dar nomes para elas, a gente pode pegar características evolutivas nessa espiral, e esses estudos do Wilber mostram que isso acontece de 6 a 8. E que vai bater muito com os chakras, né? Que bate muito lá com as competências que a gente aprende aí no nível master, por exemplo, né? Quando a gente está desenvolvendo uma empresa e por aí vai. Então, as macrocompetências, elas também são uma teoria de níveis. Elas não são uma teoria de tipos, elas são uma teoria de níveis, as macrocompetências do modelo ISO. Tem a Cornélia ainda que quer falar. Isso, eu ia chamar ela agora. Sim, em primeiro lugar, Você tem que vou fechar um devagar. dos dois, que você está em dois, né? Estou em dois. Não posso tirar um. Você tem que baixar o volume de um. Um momentinho. Ficou interessante, deu um eco. Isso aí da teoria integral já é nível azul. Conseguiu? É, Agora os dois estão fechados, Cornélia. Você os dois precisa estão abrir fechados um. agora. Conseguiu? Ela está mutada. Você tem que abrir o microfone de um só. E você não pode se ouvir. Você não pode se ouvir. Se você se ouvir, vai acontecer esse fenômeno. Vou sair. Se desligar um equipamento, parece que funciona. Isso. Agora, experimenta agora. Experimenta abrir o microfone agora, Cornélio. Só nesse que você está aí agora. Tem um botãozinho ali, o microfonezinho. Agora sim. Isso. Agora sim. Desculpa. Em primeiro lugar, quero agradecer muito a mim muito. E uma pergunta em relação a tudo isto. Quer uma pequena dica? Claro, Sim? claro que sim. Que me ajudou muito, muito, muito na minha vida e no meu trabalho. E para observar as coisas, tudo isso que você falou, com clareza, é um entendimento mais claro do que é sistêmico. O que é sistêmico para você, ou vocês?
O que é sistema? Alguém quer responder? Sistêmico é a interligação de tudo, tudo está ligado a tudo. Que mais? E Eu vou cada trazer. sistema contém os outros sistemas. Para mim, o mais importante em relação a sistêmico, não? É entender o que é sistema. Sistema entre ser humano é quando dois ou mais pessoas têm um funcionamento ou um objetivo em conjunto. E o que sempre tem? O que importa mais para o jogo de futebol? O jogador ou as regras do jogo? O que importa mais? O jogador. As regras do jogo. Não. Qual é o meu porquê? Sem jogador e bola, não tem jogo de futebol. Mas se temos jogador e bola, pode ser voleibol, basquetebol, handball. As regras do jogo determinam os fazeres dos jogadores. Se um jogador joga a bola com a mão, o juiz vai tirar fora. Qualquer sistema entre ser humano tem regras do jogo. E se não observamos as regras do jogo, eles nos movimentam inconscientemente. Dessa maneira, como você falou, um diretor numa empresa, uau! E numa outra, tem a ver com as regras do jogo, o propósito da empresa, que inconscientemente movimenta enquanto não sabemos observar. E podemos imaginar, em relação aos níveis que você falou, também, Alessandra, incluindo, vendo e se abrindo para observar as regras do jogo, as regras, crenças, cultura, é isso, não? Dos sistemas. Podemos nos posicionar, senão nos movimentam inconscientemente. É isso mesmo, é por isso que sim, só para, né, obviamente a gente está numa palestra aqui bem introdutória, né, mas uma Sim. das disciplinas, né, na verdade, o Wilber, quando ele fala dos quadrantes, na verdade ele fala que são 8 regiões, não são 4, né, são 8. Então, quando a gente pega ali o quadrante inferior da direita, do ponto de vista individual, ele é autopoético, lá, é a teoria do Maturana e do Varela. Mas, Sim. quando é externalizado, é teoria dos sistemas. E é por isso que a gente, dentro vamos dizer assim, dos integralistas, a gente usa muito uma disciplina chamada sistêmica e inclusive também gestão de complexidade, usando agora ferramentas como o Kinefin, né, usando outros, né, o saber do Morin, e por aí vai. A gente tem que trazer a complexidade para dentro dessa amplitude. E aí por isso que eu falo, né? É a metateoria. Você vai colocando, vai descobrindo e vai vendo a influência, né, do sistema. Assim também quando a gente trabalha em constelação, né? Às vezes tem um diretor ou um gerente dentro de uma empresa que está representando o papel de alguém que foi excluído. E não dá certo nada para aquela pessoa e fazer, mas essa pessoa é extremamente competente, contratamos muito bem, mas ela entra na empresa e o sistema não deixa ela performar. Tem regras do jogo, tem acontecimentos no campo informacional que não deixam assumir. É isso. Muito obrigado aí pela Alexandre, contribuição. Oi. nós estamos em cima da hora. Eu só queria ouvir o Mas Márcio tem para a tem um gente Márcio encerrar. ainda. Isso. Vamos lá.